Tá inchado? O que pode ser? Olá, eu sou Antônio Lender, médico nefrologista e clínico geral. Inchaço, retenção de líquido, são alguns dos termos utilizados pelas pessoas para se referirem à presença de edema, que é o termo médico. Na realidade, não se trata apenas de retenção de líquido, e sim de retenção de líquido e sódio. Exatamente, é muito mais uma retenção de sal do que de água. Como saber se estou com edema? Basta acompanhar o seu peso. Aumento rápido do peso pode ser edema. Lembre-se, as substâncias mais presentes no corpo, no indivíduo normal, são água, substância mais abundante do corpo, podendo corresponder a 60%, 70% do peso corporal. Em segundo lugar, vêm as proteínas, presentes nos músculos, ossos e pele. E em terceiro lugar, vem a gordura, presente no tecido subcutâneo, isto é, no tecido logo abaixo da pele. Portanto, se seu peso subiu na balança, só há 3 respostas. Você ganhou massa gorda, você está ingerindo mais calorias do que gastando, ou então você está exagerando nos carboidratos. Eu sei que gordura é importante, pois representa estoque de energia, protege os órgãos internos, funciona como isolante térmico e regula a temperatura corporal. O problema é seu excesso. Lembra-se da resistência à insulina? Veja o vídeo na tela final caso não recorde. Tenha consciência do que você está comendo e saiba do que seu alimento é feito. A segunda resposta é: você ganhou massa magra. Você está praticando exercícios de força ou está ingerindo mais proteínas e, portanto, ganhando massa muscular. A terceira e última resposta é: você está retendo sal e água, ou seja, você está inchando. Edema não é uma doença, mas um sinal de vários problemas. Aqui vai uma dica. Se o ganho de peso foi muito rápido, num curto intervalo de tempo, é muito provável que seu peso subiu na balança por causa de edema. No entanto, peso não é muito preciso para avaliar a composição corporal. Pessoas de mesmo peso podem ter composição corporal diferente. Tome por exemplo, os 3 indivíduos pesam 100 quilos e estão com IMC, isto é, índice de massa corporal, acima de 30. Eles fizeram o exame de densitometria do corpo, que revelou: indivíduo 1 está pesado pois tem muita massa magra. Ele faz musculação e tem uma dieta hiperproteica. Indivíduo 2 está pesado pois tem muita massa gorda. Ele é sedentário e tem uma dieta rica em carboidratos. Indivíduo 3 está pesado pois está com edema. Ele é cardiopata e não vai ao médico há algum tempo. Outro jeito de saber se está com edema, além do aumento do peso, é olhar para as suas pernas. Quando inchamos, o acúmulo de água e sal tende a se represar nos membros inferiores, por causa da gravidade. Isso mesmo, o acúmulo de água e sal se inicia nos pés, podendo progredir para os tornozelos, para as pernas, para as coxas, para o rosto ou até se espalhar para o corpo todo, quando então é conhecido como anasarca ou edema generalizado. Quando o edema se espalha para o corpo todo, pode derramar para dentro da barriga, causando a ascite ou derrame na cavidade abdominal. Pode derramar para o coração, causando o derrame pericárdico. E pode derramar para os pulmões, causando o derrame pleural e pulmonar. O que antes era apenas um inchaço nas pernas, pode virar edema pulmonar e causar falta de ar, a ponto de não conseguir se deitar ou dormir à noite. É como se afogar com a própria água do corpo, literalmente. Faça uma compressão na sua pele contra o osso, e você pode perceber que o edema é palpável e depressível.
Segure por alguns segundos essa compressão e você pode perceber a formação de um buraco na pele. É o sinal do cacifo. Minutos depois de desfeita a compressão, tal sinal desaparece. Se você fez esse teste e percebeu isso, você está com edema. Quer dizer que edema se localiza logo abaixo da pele? Sim, assim como a gordura, a retenção de sal e água se localiza logo abaixo da pele. A diferença é que edema é depressível, já gordura não o é. O edema é sempre visível? Na maioria dos casos, sim, mas numa minoria, o edema pode ser invisível. Neste caso, ele pode ser refletido por pressão descontrolada. Então, se sua pressão não controla com 3 ou mais remédios para pressão, isso pode ser um sinal indireto de retenção de sal e água. Edema pode ser normal? Sim. Inchaço leve dos pés ou tornozelos pode ser normal se você passa muito tempo na posição sentada ou de pé. É o edema dependente da posição e não é sinal de doença. Evite tempos prolongados na posição de pé ou sentada. Faça movimentos de flexão dos pés ou caminhe, ou então use meias elásticas compressíveis. Mulheres em idade fértil também podem ser vítimas. Edema pré-menstrual pode ocorrer e não é sinal de doença. Grávidas podem inchar. Edema gestacional ocorre e, quando leve, não é sinal de doença. Se edema não é uma doença, é sinal de quê? Pode ser sinal de vários problemas, tais como problema de circulação nas pernas. Se o edema é simétrico, isto é, parecido nas duas pernas, e crônico, ou seja, arrastado por algumas semanas, é muito provável que você tenha insuficiência venosa crônica, as famosas varizes, ou então, menos comumente, doença linfática ou linfedema. Outra causa, mas rara, é presença de tumores na região da pelve, que possam estar obstruindo o retorno venoso. Agora, se o edema é assimétrico, isto é, maior em uma das pernas ou presente só em uma perna, e agudo, ou seja, que apareceu em poucos dias, cuidado, pode ser sinal de trombose, e que, se não tratada, pode complicar com embolia pulmonar. Portanto, edema simétrico e agudo é motivo para ir ao pronto-socorro. Efeito colateral de medicamentos. Você recorda de algum medicamento novo que você começou poucos dias antes do aparecimento do edema? Caso sim, você pode ter encontrado a causa. Você sabia que medicamentos são a principal causa de edema agudo e simétrico? Os remédios mais comuns são alguns remédios para pressão alta, alguns hormônios como pílulas anticoncepcionais e corticoides. Remédios menos comuns, mas também causadores, são remédios para dor, como os anti-inflamatórios, e remédios para o estômago. Problema de coração. Algumas pessoas podem ter tido doença de Chagas, doença reumática, ter abusado do álcool no passado, não ter controlado a pressão ao longo de anos, ou então ter tido infartos, e no final ter adquirido um coração fraco, isto é, insuficiência cardíaca. Sim, edema pode ser sinal de doença cardíaca. Problema de rins. Os rins equilibram o conteúdo de sal e água do corpo. Então, quando eles estão funcionando menos de 20%, trata-se de insuficiência renal e pode justificar a presença de edema. Mas você sabia que mesmo quando os rins estão funcionando normal, pode haver edema? Sim, quando há perda de quantidade maciça de proteína na urina, geralmente superior a 3.500 mg de proteína na urina em 24 horas. Trata-se de uma condição conhecida como síndrome nefrótica, que é causada por vários tipos de nefrite. Problema de fígado. O fígado é responsável pela produção de albumina, que é nossa principal proteína do sangue.
Então, quando o fígado está doente, isto é, tem cirrose, vai haver o aparecimento de edema. As principais causas de cirrose são alcoolismo, hepatite B ou C, esteatose hepática ou fígado gorduroso e esquistossomose, conhecida como barriga d'água ou doença do caramujo. Problema de pulmão. O aumento da pressão pulmonar pode ser causado por enfisema ou então por apneia do sono. Isso mesmo, pessoas obesas podem ter seu peso aumentado ainda mais por causa de edema. A apneia do sono é doença ainda subdiagnosticada e tem correlação com obesidade. Problema de intestino. Doenças intestinais causadoras de diarreia crônica podem levar à desnutrição proteica e também ao edema. Resistência à insulina. Excesso de insulina pode levar à retenção de sal e água pelos rins e aumentar a pressão. Você sabia que grande parte dos hipertensos são por causa da resistência à insulina? Perca peso e restrinja os carboidratos. Se após avaliação médica detalhada não for identificada uma causa para o edema, é possível tratar-se de edema idiopático, isto é, uma forma de edema que não é grave, mas é de causa desconhecida. Em todos os casos de edema, restringir sal na dieta vai ajudar. Lembre-se, diuréticos são medicamentos que auxiliam no controle do edema, mas não se automedique. Consulte o seu médico de confiança para saber a raiz do problema, ou seja, a causa do edema. Como todo medicamento, diuréticos têm efeitos adversos e podem expoliar seu organismo de eletrólitos, que são importantes para o funcionamento do corpo. Curta o vídeo e, se você não é inscrito, clique no botão vermelho inscrever-se e, se puder, compartilhe o vídeo com quem precisa saber disso. Tenha um bom dia.